Olá, a paz do Senhor Jesus, você querido aluno, querida aluna da Escola Teológica Shemar. Nós vamos dar início agora a mais uma aula de escatologia bíblica e nesta noite o assunto será sinais dos tempos. Nesta aula nós falaremos sobre os principais sinais que revelam a proximidade da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Assista toda a aula, fique conosco até o final, tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida. Antes, porém, deixe eu mais uma vez fazer o pedido a você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, clique aí, se inscreva no canal. Se você tem sido abençoado pelas nossas aulas, e com certeza também será por esta, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, faça também seus comentários, interaja conosco, a fim de que nós possamos saber se você tem aprendido e se tem gostado das nossas aulas e finalmente nos ajude compartilhando para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e também sejam abençoados. Então, sem delongas, vamos dar início à nossa aula sobre os sinais dos tempos. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já vos convido a que se coloque sobre os pés. Vamos dar início à nossa aula, segunda aula da escatologia bíblica, tendo semana passada falado sobre o importante assunto da profecia das 70 semanas de Daniel. Hoje trataremos dos sinais dos tempos e pretendemos também, sendo possível, o tempo nos sendo favorável, falar também sobre o arrebatamento da igreja. Vamos orar e dar início. Santo Deus e Pai, graças te dou na noite deste dia, por mais uma vez poder estar reunido com os teus filhos, nesta noite, ó Pai, em que o nosso objetivo maior é entender mais profundamente a Tua Palavra, conhecer as profecias, entender em que tempo estamos inseridos, qual a postura que o Senhor demanda de cada um de nós, como os Teus filhos, Teus servos e especialmente cristãos da hora final. Abençoe a Tua igreja que aqui está, aqueles que mesmo à distância acompanham as aulas e também são abençoados e edificados. Que seja uma noite marcante, uma aula abençoadora para todos nós. Clamamos a Ti em o nome de Jesus. Amém. Página 14, eu acho que é a página 14, aí, Sinais dos Tempos, o capítulo 2, Sinais dos Tempos. Lembrando, né, irmãos, semana passada nós tratamos sobre as 70 semanas de Daniel e naturalmente que nós concluímos pela interpretação profética que já se passaram 69 semanas das 70 que foram determinadas, faltando uma semana para concluir, para fechar, para encerrar todo o cronograma profético que Deus estabeleceu. Porém, esta semana não iniciará antes que este período de intervalo no qual estamos inseridos, ele seja concluído. Me refiro, naturalmente, à dispensação da graça, dispensação da igreja. Estamos vivendo este intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. E alguns eventos marcariam ou anunciariam o encerramento deste intervalo para que então a 70ª semana tenha início e assim então haja o cumprimento de todo o programa escatológico proposto por Deus, ou por que não dizer determinado, estabelecido por Deus. A respeito desses eventos que prenunciam o retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, dando fim, portanto, a esta dispensação e início à 70ª semana, esses eventos nós os chamamos sinais dos tempos. O que são sinais dos tempos? Olha aí, entende-se por sinais dos tempos conjunto de acontecimentos previamente ordenados por Deus e registrados antecipadamente nas Escrituras Sagradas,
com o objetivo de alertar os fiéis com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Os sinais acham-se distribuídos nos seguintes tópicos: natureza, portanto nós temos sinais na natureza, sinais na esfera política, sinais na sociedade, sinais na família, sinais na espiritualidade cristã, sinais concernentes ao falso messianismo, sinais também alusivos à efusão do Espírito e o renascimento de Israel como povo de Deus, aquele que acreditamos ser o principal ou mais evidente dos sinais. Portanto, se você observar bem, logo aí à frente, só vamos dar uma passada de olhos aí no nosso material, para que você entenda. Nós dividimos os sinais pelas ordens de assuntos ou de tópicos que acabei de vos apresentar: natureza, e aí alguns subtópicos: terremoto, peste, fome. Depois na política, e aí nós demos ênfase às guerras, rumores de guerras, falaremos de grandes acordos geopolíticos, falaremos de preparação política, cultural, ideológica para a ascensão e estabelecimento do anticristo e o seu reino, obviamente. Falaremos de sinais na sociedade e na família. Em se tratando da espiritualidade cristã e o falso messianismo, nós faremos alusão ao ecumenismo, falsas doutrinas que têm surgido continuamente, e nós vamos destacar aí algumas delas. A presença cada vez maior de escarnecedores no seio da igreja, e também a multiplicação da iniquidade, consequentemente o esfriamento do amor. Falaremos ainda da efusão do Espírito, como um grande sinal também da volta de Cristo, além do renascimento de Israel como nação, como já vos antecipei, na minha modesta opinião, o principal dos sinais. Então nós vamos seguir esta sequência. Todavia, chama a sua atenção para que nós os acompanhemos por intermédio dos slides. Eu só estou mostrando a você que tudo aquilo que falaremos, obviamente está aí resumido no seu material, e aqui nós vamos ampliar o assunto, começando por uma questão que é fundamental, um texto bíblico que é extremamente pertinente para o estudo dos sinais dos tempos. Me refiro ao Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Todos aí, irmãos, com a Bíblia, hein? Lembra a semana passada, 70 semanas de Daniel, nós ficamos ali bem fixos no texto bíblico, interpretando, e agora não será diferente. Hoje seguiremos também a mesma linha. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, o capítulo de número 24. Este sermão, ele tem início no capítulo 24 e ele é concluído no capítulo 25. De antemão, fazendo uma interpretação panorâmica, vamos dizer assim, dando-vos uma visão panorâmica, usando até o recurso das epígrafes que a maioria das Bíblias nos fornece. Neste quesito aqui, eu posso dizer que, de certa forma, as epígrafes nos são bem favoráveis, nos são bem oportuna que nós as acompanhemos. Dê uma olhada aí, o capítulo 24, logo de início, ele tem como título o sermão profético, ou seja, nós passaremos a ver um sermão, é uma mensagem, é uma pregação, é um sermão que tem um caráter profético. E a primeira parte deste sermão vai tratar do princípio das dores. A partir do versículo 15, o sermão continua. Qual é o próximo assunto a partir daí? A grande tribulação. Muito bem. Versículo 29,
o sermão continua: a vinda do Filho do Homem. É assim que está na sua Bíblia também? Muito bem, vamos lá. Acima do versículo 36, o sermão continua: exortação à vigilância. Daqui para frente, nós vamos ter a continuidade do sermão com o objetivo de exortar à vigilância. A ordem cronológica dos eventos, a ordem sequencial dos fatos, são esses que já foram apresentados aqui: princípio de dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Daí, nós começamos a partir do versículo 36 do capítulo 24, exortação à vigilância. Capítulo ainda 24, versículo 45, o sermão continua: a parábola de 2 servos. Objetivo: exortação à vigilância. Capítulo 25, versículo 1, o sermão profético continua: a parábola das 10 virgens. Qual o objetivo? Exortar a vigilância. A partir do versículo 14, o sermão continua: a parábola dos 10 talentos. Objetivo: continuar exortando a vigilância. Versículo 31, o que diz aí em cima? O fim do sermão profético. Aqui vai terminar o sermão de Jesus. E aí ele vai concluir justamente dando o destino final, eterno, a vida eterna e o castigo eterno. Muito bem, voltemos lá no início do sermão, capítulo 24. De onde se origina este sermão? Ele foi proposto, ou melhor dizendo, pregado, é um sermão, é uma mensagem, é uma pregação. Ele foi exposto por Jesus em que contexto? O contexto é esse que você está olhando aí no versículos 1, 2 e 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então vamos lá, antes de prosseguir, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Jesus acabara de deixar o templo, junto com ele os seus discípulos. Estes, por sua vez, observando a estrutura do templo, observando a ornamentação, a beleza do templo esse que estava num processo de embelezamento liderado por Herodes já há algumas décadas. E aí os discípulos olharam toda aquela beleza, toda aquela ornamentação, e estupefatos disseram para Jesus, mostraram a Jesus a estrutura do templo. E olha a resposta de Jesus a esta admiração dos discípulos, àquela estrutura, aquela beleza que era o templo. Jesus lhes disse: você está vendo tudo isso? Referindo-se ao templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando da derribada, da queda, da destruição de quê? Do templo. Irmão, essas perguntas são importantes, viu? Parecem que não, mas são muito importantes. Eu disse semana passada, repito agora: se você não aplica a interpretação profética ao ponto exato, ao povo exato, ao momento exato, você fica com um caminho aberto e totalmente pavimentado para cometer grandes heresias, viu? Muito facilmente comete heresias se interpretar uma profecia de forma equivocada. Se alguém falar que isso aqui é a destruição do mundo, se alguém falar que isso aqui é... Não, está falando do templo. E aí Jesus está falando do templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí olha o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, aonde fica o Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras fica defronte do Monte do Templo.
O monte do templo é o Monte Moriá. Eles desciam o vale do Cedron, que muito antes havia ali um ribeiro que se secou, restando apenas o vale do Cedron, e aí de frente eles sobem um outro monte chamado Monte das Oliveiras. Nesse monte tem um jardim, o jardim do Getsemane tem até hoje. Eu nunca fui lá, mas a gente vê os documentários, enfim, os estudos, as viagens que as pessoas fazem e a gente acompanha. Então está exatamente, essa geografia não foi alterada. A única alteração, claro, no monte do templo não está o templo. Cumpriu-se exatamente como Jesus disse, como Jesus previu, foi derribado. Mas naquela ocasião ali estava o templo. Eles saíram do templo, eles desceram o vale do Cedron, eles subiram o Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras uma visão panorâmica, frontal. Estão vendo o monte, aliás, o templo ali no outro monte, uma visão privilegiada. E aí eles retornam ao assunto do que eles questionaram Jesus quando ali estavam saindo do templo. Mas olhe para a sua Bíblia e perceba, é isso que eu coloquei aqui, ó. 3 perguntas sobre o fim dos tempos. 3 perguntas. Olhe bem, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, primeiro, quando serão essas coisas? Pergunto a vocês, que coisas os discípulos estão se referindo aqui? A destruição do templo. A destruição do templo. Pergunta número 2. Que sinal haverá da sua vinda? Pergunta número 3. E o que? O fim do mundo. Dize-nos, quando serão essas coisas? Estão falando sobre a destruição do templo. Aos discípulos, Senhor, quando vai ser isso? Quando é que o templo vai ser destruído? E a propósito, quando vai ser a sua vinda? E aproveitando ainda, e o fim do mundo? São 3 perguntas. Olha como é importante você entender isso aqui. Quando aconteceu a destruição do templo? Qual foi o ano? 70 da nossa era. Estamos em 2020, 21. Ou seja, daqui a mais 50 anos, 49 anos, dar-se-á exatamente 2000 anos da destruição do templo. Não que eu acredite que nós ainda ficaremos aqui tudo isso. Mas vamos lá, arredondando. 2000 anos se passaram. 1950 anos desde que o templo foi destruído. Aí eu pergunto a vocês: Jesus já voltou? Sim ou não? Ou será que a gente ficou aqui? Voltou ou não voltou, irmão? Você está na dúvida, hein? Eu sei que às vezes o cenário em que nós estamos inseridos, às vezes eu também fico me perguntando. Eu acho que ele já voltou e a gente está na grande tribulação, eu sei. Mas vamos lá, com convicção: Jesus já voltou ou não? Então olhe bem, o intervalo entre a primeira pergunta e a segunda. Se Jesus voltasse hoje, e é bom que nós estejamos preparados ou aguardando para hoje, olhe a distância entre o primeiro evento, destruição do templo, e a volta de Jesus. Já está dando um intervalo de 2000 anos. Supondo que Jesus retorne hoje, exatamente hoje, nós sabemos que após o retorno de Jesus, dar-se-á o início da 70ª semana de Daniel. Quanto tempo durará esta semana? 7 anos. Esta semana de anos, esses 7 anos, terá fim com o estabelecimento do reino de Jesus, literalmente na terra, chamado de milênio. E pela própria expressão, a resposta já está na ponta da língua. O milênio durará quantos anos? 1000 anos. Então, supondo que o arrebatamento ocorra hoje, nós teremos ainda para frente, nessa terra, 7 anos de tribulação e 1000 anos de reino de Jesus, até que haja o fim do mundo. Olha lá, Jesus, o templo foi destruído há 2000 anos atrás, Jesus volta hoje para o mundo ter fim, ainda faltaria 1007 anos. Agora imagina você pegar tudo e colocar num pacote só, e achar que tudo se cumpre ao mesmo tempo. Olha aí. São 3 perguntas. Um versículo
3 perguntas. Se você, aí que está. Aqui, irmão, aqui é o grande detalhe. Eu estou chamando muito a sua atenção, porque a partir daqui você vai perceber o grande ou a imensidão de equívocos que se houve simplesmente por desconsiderar isto aqui que está simples e evidente diante de nós, a tríplice pergunta. São 3 perguntas, são 3 momentos distintos, são 3 fatos completamente distantes um do outro, em milhares de anos de um, e o outro no mínimo mais 1 milhar de anos, mais 1000 anos. Então olha que importante essa compreensão, perceber essa diferença de perguntas. Por quê? A partir do versículo 4, o que diz aí? E Jesus respondendo disse-lhes. O que é que Jesus vai responder daqui para frente? Eu vou dizer para vocês. Jesus vai responder as 3 perguntas. Tarefa do exegeta. O que é o exegeta? É o intérprete. É aquele que faz a interpretação do texto bíblico. Qual é a tarefa do exegeta? É lendo um sermão. Este sermão propõe-se a responder 3 perguntas. Tarefa do exegeta: saber em que momento Jesus está respondendo a primeira, em que momento ele está respondendo a segunda, em que momento ele está respondendo a terceira. Se você inverter esta ordem de pergunta e resposta, você acha que dá problema, sim ou não? Sim. Aí está a tarefa. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganareis a muitos. Vocês acham que ele está falando aqui a respeito do quê? Respondendo sobre o quê? Esse sinal aqui prenuncia a destruição do templo, volta dele ou fim do mundo? Hã? Aí, ó. É isso aí que você tem que interpretar. Ele está respondendo as 3 perguntas. Esta primeira resposta: não será assim, acautelar. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Olha aí, princípio de dores. Princípio de dores é uma expressão profética que alude a momentos que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. A linguagem profética, o arrebatamento é como a mulher dando à luz. Só que antes da mulher dar à luz, as mulheres sabem bem, os homens também sabem, não na experiência própria, mas é claro que sabem, que antes da mulher dar à luz, vêm os princípios das dores, as contrações. Isso ainda não é dar à luz propriamente dito, mas já está anunciando que a qualquer momento a criança vai vir à luz, a qualquer momento a criança nascerá. Então são sinais de que a qualquer momento haverá ali o parto, são as dores de parto, as contrações, e Jesus está falando disso. Esses sinais são as dores de parto, são os princípios das dores, são as prenunciações de que logo, logo a luz vai raiar, ele voltará para buscar a sua igreja. Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ele falou aqui, nesse início, ele falou sobre os prenúncios da sua vinda, da destruição do templo, e naturalmente, agora aqui no final, de o fim do mundo, virá o fim. Olha o que ele diz quando se refere ao fim: este evangelho será pregado a todas as gentes, então virá o...
Não virá, ele não diz que virá o arrebatamento da igreja. Ele não diz o evangelho da graça e o arrebatamento da igreja. Ele diz o evangelho do reino e o fim do mundo. Quantas pessoas não já ouviram dizer: Jesus só vai voltar quando esse evangelho for pregado a toda a gente, aí ele vai voltar? Mas ele não disse isso. Ele disse que quando o evangelho fosse pregado ele iria voltar, ou aconteceria o fim? E o fim do mundo é a mesma coisa que a volta dele? Qual o intervalo de tempo entre um evento e outro? 1007 anos. Percebe? Está aí diante de nós. Só que se você pegar uma profecia e aplicar um outro evento, olha a confusão. Aí você vai pregar. O evangelho primeiro tem que ser pregado para Jesus vir, mas ele disse que seria pregado para vir o fim. O evangelho do reino, que reino? O reino milenial vai ser pregado onde? No milênio. O evangelho do reino. Vamos adiante. Estou aqui aquecendo as turbinas. Você está aí? Tem alguém aí? Preparem, irmão, daqui a pouco a gente vai decolar. A gente está aquecendo a turbina, daqui a pouco a gente vai para a pista, vai pegar velocidade. É bom que você já esteja com o cinto apertado, que depois que decolar, quem ficou para trás, hein? Acompanhe. Seguindo. Já antecipei isso aqui. Importante discernir, a tríplice pergunta, aí está o texto. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A proposta da aula de hoje é falar sobre isso aqui, ó. Sinais da vinda. Sinais da vinda. Nós vamos seguir a ordem. Por que eu não vou falar aqui de quando acontecerão essas coisas? Essas coisas aqui eu perguntei a vocês, vocês disseram, estava se referindo à destruição do templo. Não é mais profecia, já tem 2000 anos que aconteceu. Não é mais profecia, já é fato consumado, já ocorreu. O que nos interessa agora é sinal, porque dentro dos sinais está a construção do terceiro templo. Eles perguntaram sobre aquele templo e Jesus falou da destruição dele, já aconteceu. Um dos sinais da volta de Jesus é a reconstrução agora do terceiro templo, e aí nós vamos falar sobre ele. A aula de hoje então está aqui, ó, sinais. Sinal, não é que sinal haverá da tua vinda, portanto sinais dos tempos que precedem a vinda de Jesus. Já falei sobre isso aqui. O que entendemos sobre sinais dos tempos, né? Um conjunto de acontecimentos previamente ordenados por Deus, registrados antecipadamente nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de alertar os fiéis com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Então o objetivo aqui dos sinais é alertar os fiéis. Por que eu destaco o fato de que os sinais são alerta para os fiéis? Porque para os infiéis, irmão, tudo é normal. Você perguntar para o ímpio aí fora, ele vai achar que você está exagerando. Você falar os sinais, não, isso é assim mesmo, desde que o mundo é mundo, isso é normal, é desse jeito. Para ele não está acontecendo nada demais. O mundo está seguindo o seu curso normal e natural. É desse jeito mesmo. Ele não percebe nenhuma intriga, ele não percebe nada na atmosfera espiritual, ele não percebe nada nos bastidores do mundo político, ele não percebe nada na natureza. Para ele está tudo normal. Agora, para os fiéis, os sinais. Deus está falando com a sua igreja por intermédio dos sinais. Os fiéis têm que estar atentos, devem estar atentos a eles. Então vamos ver aí alguns sinais. Eu vos mostrei no material, não é? A gente já olhou aí a ordem dos sinais. E aí, como eu disse, está bem condensado, resumido aí no nosso material, mas eu vou precisar me valer especificamente aqui dos slides para nós termos um dinamismo maior na nossa aula. Primeiro grupo de sinais aludem à natureza. Jesus falou de sinais na natureza. Aqui no próprio texto que lemos, ele faz menção de alguns sinais na esfera da natureza. Vamos ver aí alguns destes sinais. Desastres naturais, a terra em fúria. É claro que as pessoas vão dizer que isso sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Mas nesta escala, nesta quantidade sequencial de eventos, com este poder de destruição, não, isso nunca aconteceu antes. Aconteceram
Terremotos sempre ocorreram na história da humanidade? Sim. Mas em quantidades tão grandes como na atualidade, e com poder de destruição tão grande quanto na atualidade? Não. Aconteceram maremotos, vendavais, etc. Furacões, sempre aconteceram, mas com escalas quantitativas como as atuais e poder de destruição tal? Não. Estamos vivendo, sim, um cenário atípico. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Enchentes, pestes, nós vamos falar sobre enfermidades, pestes. Jesus falou sobre isso. A gente ficou aqui no sermão de Mateus, mas se lêssemos, por exemplo, em Lucas, só para pincelar aqui, vamos dar uma olhada lá em Lucas 21. Só para dar uma breve pincelada aqui, Lucas 21. Aqui a partir do versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado, de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas, que sinal haverá quando isso há de acontecer? Disse-lhe então: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos. E que mais? Fomes. Que mais? Pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Irmão, vira e mexe. Agora fala de lua de sangue para cá, lua de sangue para lá, meteoro caindo. Filmaram o meteoro caindo, entrando no espaço, no céu da Rússia, se desfazendo no ar. Já está sendo possível ver a olho nu meteoros entrando dentro da órbita terrestre, coisas espantosas no céu. O que a gente mais ouve falar hoje em dia? A escala mundial da corrida ao espaço. Hoje já não são mais as grandes potências, nações, as agências espaciais, russa, americana, NASA, etc. Hoje, o que? O dono de uma grande empresa americana, um bilionário, constrói a nave dele, e quem quiser dar um passeio aí fora da Terra, aí você pode, sabia que o senhor pode? Já desembolsa um trocado, aí vai lá. Só botar a mão na sua poupança, pegar aquelas economias, você vai dar uma volta no espaço aí também. Coisas espantosas. Quem já ouviu falar disso no tempo de Jesus? Já pensou? Falasse que isso seria possível? Hoje a gente fala com naturalidade. Lá vai a mais velha astronauta, o mais novo, o cachorro foi para o espaço. Fizeram... tá assim, o espaço. Coisa que antes a gente está vendo isso acontecer. Coisas espantosas. Mas como acontece muito, quando foi a primeira vez que o homem pisou na lua, não vou entrar no mérito, intriga da oposição, aquelas teorias da conspiração, etc, etc. Mas o fato é, eu não era nascido não, viu, irmãos? Preciso deixar isso registrado. Não era nascido não. Mas quando o homem pisou na lua, a gente tem os registros. O mundo parou diante da televisão para ver aquilo ali. Meu Deus, um homem saiu da terra lá, a pegada dele na lua. Hoje está toda hora falando, saiu. Você vai parar a sua vida por causa disso? Você vai parar na frente da televisão para ver mais uma nave, mais um... Não vai. Ficou normal. Grandes sinais, eram sinais. Agora, não, isso é assim mesmo. Eu estou até pensando em também passar as férias lá, está muito tumultuado aqui embaixo. Está assim. Então você percebe, sinais, todos os aspectos. O que mais que Jesus está dizendo aqui? Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregar-vos-ão nas sinagogas e as prisões, conduzir-vos-ão à presença de reis, governadores por amor do meu nome, e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
e até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregues, matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, ou seja, perseverança, possuí a vossa alma. A salvação está em perseverar, em persistir, em não voltar atrás. Vamos aí a esses sinais, irmãos. Ásia e Haiti, estamos falando do ano passado para cá, tiveram terremotos mais devastadores da última década, cenários terríveis. Nós que tivemos a oportunidade de ir em um país que inclusive foi o Haiti em 2010, está ali minha esposa Natália, eu e mais alguns amigos fomos ao Haiti. O terremoto ocorreu em janeiro, nós fomos lá em outubro. Parecia que o terremoto tinha acontecido na semana anterior, estava tudo ainda derribado, destruído. E aí houve já um novo terremoto no Haiti recentemente. Foi, olha só, em agosto, estamos aí em novembro, número de mortos já havia ultrapassado 2.248. Além de terremotos, tsunamis na Ásia, está sendo cada vez maiores. O Haiti, 2010, 2021, intervalo de 11 anos, 2 grandes terremotos em um mesmo lugar, com uma mortandade terrível. O país mal tinha se reconstruído, ou pouco havia se reconstruído, já foi destruído, mas a gente está achando isso normal. Você para diante do noticiário, isso já não te abala mais. Está acontecendo tanto. Pestes. Opa, volta aqui, né? Pestes. O que falar sobre pestes? Estamos inseridos dentro de um cumprimento profético. Irmãos, eu disse a vocês na aula passada, eu já venho dando este seminário há aproximadamente uma década. Eu já assisto seminários de escatologias há mais de 2 décadas, há pelo menos 25 anos. Estou com 42, quando eu tinha lá meus 15, já assistia um seminário, via aí naquela época ele falava de um tipo de peste, aí depois já outros professores falavam de outra, e eu ficava vendo aquela evolução, e agora percebo na minha própria experiência. Eu vim aqui e falava do ebola, antes falava da AIDS, aí daí a pouco você já está falando da gripe de não sei do que, agora estamos falando do coronavírus, né? O Covid-19. Essa peste aí, aqui não deve estar dando para ver muito, mas em vermelho aí, as regiões do globo terrestre onde mais se houve mortandade pela Covid-19. Os dados não os mais atualizados, mas próximo dos mais atualizados que eu pude extrair, o mundo já ultrapassou, irmãos, 5 milhões de mortes pela Covid-19. Isso é mais do que todo o estado onde nós moramos, aqui o estado do Espírito Santo. Isso é mais do que todo esse estado dizimado por uma única peste. Esses dados aqui foram atualizados, deixa eu ver, mais de 250 milhões de pessoas. Isso é mais do que a população inteira do Brasil. Mais de 250 milhões de pessoas contraíram a doença desde o início da pandemia. Olha aí, pouco mais de uma semana atrás foi quando eu peguei esta informação. Fome. A questão é, eu estou mostrando para você, falei da corrida fora da terra aí, como isso num determinado momento chamou a nossa atenção, já não chama mais. Coronavírus chamou a nossa atenção, já não chama mais. As tragédias mundiais chamou a nossa atenção, já não chama mais. Isso daqui já houve época que sensibilizava, principalmente nós cristãos. Hoje eu arrisco dizer que não sensibiliza mais. Não sensibiliza mais. Fome? E eu com isso? Cada um correndo atrás do seu, buscando o que lhe interessa, seus objetivos. E fome. Eu falo agora como pela minha formação. Eu tenho uma formação secular na área de economia, sou economista. Os economistas, eles dizem que a mortandade que vai ser provocada pelo pós-pandemia vai ser muito maior do que a mortandade da pandemia. E esse aqui vai ser um dos principais.
E a gente já está vendo isso perto de nós, dentro do Brasil. Só que essas estatísticas aqui nunca... As pessoas, irmãos, o mundo, falando em termos de globo, falando de forma genérica, generalizado, o mundo ficou mais pobre. Mas o seletíssimo grupo dos mais ricos ficaram mais ricos. O que houve foi uma transferência ainda mais de riquezas da grande massa da população para aquele pequeno grupo de bilionários do planeta Terra. Eles ficaram mais ricos e vão ficar cada vez mais ricos à custa de muita fome, muita morte. O planeta, ele é capaz de produzir alimento para todos que nele habitam. Mas por que não é interessante alimentar todos? Porque se você aumenta a produção, você aumenta a oferta e aí você faz com que o preço baixe. O interessante é diminuir a produção, então eles destroem parte da produção. Você tem uma demanda grande, o preço sobe, eles ficam mais ricos. À custa da morte de muita gente, a pergunta é essa: e eu com isso? Esfriamento do amor, aumento da iniquidade. É os tempos que estamos vivendo, irmãos. Se você não quer perceber isso, se você quer ficar num mundo fantasioso e não está vendo isso, mas é isso que está diante de nós. Estamos, irmãos, dentro da Bíblia. Nós somos a geração que estamos vivendo tudo aquilo que Jesus profetizou. Não é que uma geração viveu o cumprimento de uma parte das profecias, outra parte. Nós fazemos parte da geração que se cumpre tudo isso em nós. Claro, não me referindo lá à destruição do templo, me referindo aqui a sinais da volta de Jesus. Tudo diante de nós, tudo. Só que há esfriamento do amor, apostasia, que é esfriamento da fé, da sensibilidade espiritual, faz com que nós não percebamos tudo isso, que a gente fique alienados também de tudo isso. Perigoso. Mas essa é a realidade. Fome cresce avassaladoramente no mundo, no país, no nosso estado, no nosso bairro, perto de nós. É a realidade que nós contemplamos. Sinais na esfera política. Será que tem sinais nessa área também, irmãos? O que você acha? Ou a gente pode pular? Olha lá, hein? Eu vou aqui rapidinho até dizer aos irmãos, abrir um parênteses, principalmente para quem está aqui presencialmente, mas quem acompanha também. Existem algumas coisas, hoje está complicado, que a gente não pode dizer, não é porque tem medo, não é porque tem compromisso com alguém, porque não tem compromisso com Deus. Deixa eu só lhe explicar. A gente usa uma ferramenta para proporcionar a pessoas de várias cidades, estados e países a que tenham acesso a esse conteúdo que vocês estão tendo aqui presencialmente. Só que essa plataforma, esse algoritmo que nós usamos para isso, se a gente tocar em alguns temas, simplesmente derruba a gente do ar e aí a gente acaba andando para trás. Mas eu vou usar aqui uma linguagem que todo mundo que está aí acompanhando o cenário político vai entender. Eu não vou precisar falar escrachadamente algumas palavras que vai colocar sobre mim, sobre a escola, o risco de simplesmente ser banido. Essa é a realidade. Você sabe disso. Está acontecendo assim. E você está se vendendo? Não. Eu vou usar termos que todo mundo aqui vai entender, mas eu vou me furtar de usar alguns termos para não prejudicar tantos que têm sido abençoados com as nossas aulas. Se não fosse o caso aqui, não estivesse sendo filmado, a gente poderia ir mais fundo ainda, mas eu vou ter que tirar um pouquinho o pé, e eu estou explicando a vocês, dando aqui essa explicação. É porque tem pessoas que precisam ter acesso a essa aula, e se a gente enfiar o pé mesmo no fundo, essa aula daqui a pouco ela não vai pro ar. Então espero que vocês compreendam. Vamos falar de sinais na política. Crise migratória, isso é um grande sinal. O que é crise migratória? As pessoas estão fugindo de um país para o outro, perseguição religiosa, discriminação, assassinatos em massa, genocídios verdadeiros, genocídios mesmo que seguem à risca o significado da palavra, que é a destruição de grupos étnicos,
destruição, extinção de grupos de povos. Isso acontece em algumas regiões do mundo e as pessoas precisam fugir para sobreviver, e muitas das vezes na fuga é que morrem. A gente vê direto. Ficávamos sensibilizados, hoje não tanto, vendo aqueles barcos que caberiam lá a 100, levando 600, tentando atravessar o mar Mediterrâneo, fugindo da África, do norte da África, fugindo alguns ali até da região do Oriente Médio, tentando chegar à Europa, buscando uma nova vida, muitos se afogando, outros sendo presos, outros sendo isolados em campos de refugiados, ali morrendo por várias outras questões. Quem lembra dessa imagem? Talvez nem lembre mais, né? Do menino que chegou à praia assim, ó. Foi uma comoção na época, hoje já não se lembram mais tanto. Isso aqui é dos símbolos dessa crise migratória. As pessoas estão fugindo de um lado para o outro, buscando sobreviver. Não é a realidade nossa no Brasil, mas está acontecendo no mundo. As pessoas estão sendo dizimadas, assassinadas por governos tirânicos, por governos fundamentalistas. As pessoas só querem viver, mas estão sendo dizimadas. Crises de refugiados. Quem são os refugiados? São aqueles que buscam asilos políticos, em alguns países também para sobreviver. Não é para viver, irmão, não é para viver. Viver a gente vive, é para sobreviver. A gente às vezes vê cenas em campos de refugiado, de pais que entregam os filhos assim por cima das grades, pedindo para alguém levar, ou alguém que está fugindo de algum lugar, está entregando o filho. Aí você, meu Deus, os pais, para que o filho tenha alguma oportunidade de viver. Aí você olha daqui, meu Deus, que pai desnaturado, que mãe desnaturada. Irmão, olha que ponto que essas pessoas têm que decidir. Eu preciso entregar meu filho a um estranho, alguém de uma outra nacionalidade que vai levar para simplesmente meu filho ter direito de viver. Porque se ele ficar aqui, acontece isso. As fronteiras do nosso próprio continente, isso acontece muito aqui. Lá para o norte do continente americano, isso acontece. Quem não lembra daquela grande imagem da fuga do Afeganistão? Olha isso, irmão. Um avião capaz de comportar 134 pessoas decolou com 823 pessoas. Vocês lembram? Pessoas se pendurando na asa, querendo segurar lá na turbina do avião, de todo jeito. Mas você vai morrer aí? Ah, mas se eu ficar eu vou morrer. Se eu ficar eu vou morrer. Isso não nos toca, porque não é a nossa realidade, mas eu estou te mostrando aqui na Europa, na Ásia, na América do Norte, no norte das Américas, isso acontece. Essas perseguições religiosas, o Brasil não sabe o que é isso, pessoas sendo degoladas simplesmente por serem cristãos, em países que não aceitam o cristianismo. Por que eu mostro isso daqui? Porque eles filmam e mostram. Eles mostram isso como uma espécie de mandar recados ao Ocidente, os quais eles denominam de o grande Satã. Estou falando em países fundamentalistas islâmicos, mas se você for em países ateus também, que estão sempre lá naquela lista da Missões Portas Abertas como os maiores perseguidores, você está falando, antes de Jesus voltar vai ter perseguição contra crente. Você acha que não tem perseguição contra crente? Você não conhece a realidade do mundo. A gente está num país privilegiado. Olha, eu estou dando aula aqui e simultaneamente aqui nós estamos ouvindo um culto em outro lugar. Está tendo aula aqui, alguém está adorando a Deus em outro lugar. Se a gente tivesse um ouvido mais aguçado, é capaz de ouvir ainda de um outro lugar. E aí, toda a garganta, talvez até alguém que esteja aí nos assistindo o vídeo consegue captar aí, ó. Mas tem lugar que as pessoas se reúnem em cavernas, em cemitérios, às escondidas, e se são encontrados, são mortos. Perseguição, isso existe, e Jesus disse que seria sinal da sua vinda. Esses aí pregam morte a cristãos. Por que eles sempre falam da morte, principalmente aos Estados Unidos do Norte, né, norte-americanos, ingleses, norte-americanos principalmente?
Por quê? Porque são os principais aliados de Israel, que é a pedra no sapato deles no Oriente Médio. É o único país não islâmico do Oriente Médio. E por que Israel ainda está de pé? Porque tem aliados no mundo, aliados que são superpotências. E qual é o principal aliado de Israel no mundo? É os Estados Unidos da América. Então o ódio dele contra americanos, por quê? Porque são aliados do país que abriga ali os descendentes de Abraão, que professam monoteísmo, que professam a fé só em Jeová. Eles, claro, ainda no judaísmo, mas deles surgiu o cristianismo, o que para os islãs são o grande Satã. Na concepção de um muçulmano, Deus se revelou a Moisés e lhe deu a Torá, e a Torá foi entregue ali aos judeus. Estes se corromperam, então Deus enviou um outro profeta, Jesus Cristo, que entregou o evangelho, mas os cristãos se corromperam. Então Deus enviou um outro profeta, maior do que Jesus e maior do que Moisés, seu nome Maomé. E eles seguem à risca a lei de Maomé, que é justamente o Alcorão. E para isso eles precisam eliminar os anteriores, cristãos e judeus. Então eles declaram morte a cristãos e judeus em todo o mundo. A guerra, ela existe. Eu não vou falar muito aqui da região política do Afeganistão, controle, essa guerra interna, Talibã. Não vou entrar muito nisso aqui agora. Mortes e conflitos de guerra em andamento pelo mundo. Colômbia, México. Irmão, o Brasil ele vive um cenário de guerra urbana. Os números de morte por homicídio, por arma de fogo, por arma branca no Brasil, às vezes ultrapassa números de mortos em guerras e conflitos de guerra em outros países. Mas só que dentro das estatísticas não entra como guerra, entra como outros tipos de morte, assassinato, crime, enfim, mas a gente vive mesmo um cenário de guerra urbana, mas não entra aqui. Mas existem países que sim, vivem uma guerra literal, declarada, grupos étnicos, grupos revolucionários, brigando contra o governo, ou etnias entre si. Aí você tem ali, claro, o Afeganistão, você tem a Turquia, você tem a Indonésia, Paquistão, Etiópia, Sudão, vários países da África, né, como Nigéria, República Democrática do Congo, que eu não sei o que tem de democrática lá, Filipinas, Mianmar, Indonésia, vários países que vivem literalmente em guerra. O país está em guerra. Por que as grandes nações não se importam com isso? Você está vendo guerra aqui nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Suíça? Então deixa esse povo se matar para lá. Não tem interesse. Quando tem interesse, há intervenção. Quando não tem, que eles se matem lá. Depois a gente vê o que sobra das riquezas para a gente chegar depois e tomar. É desse jeito que o mundo funciona. O capitalismo selvagem. Sociedade. Crise na sociedade, casamento, consumo, diversão. Lembra que Jesus disse, um dos sinais da sua vinda, ele falou assim, será como nos dias de Noé. Como assim? Casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e os destruiu. O dilúvio veio repentinamente. E como é que eles estavam? O que significa isso? Casavam-se, davam-se em casamento. Cada um buscando o seu prazer pessoal. Cada um buscando a sua diversão. Cada um buscando o que lhe interessa. Poucos interessados na vida espiritual. Colocando Deus para fora da sua vida. Colocando Deus para fora de suas prioridades. Fazendo seus projetos nos quais Deus não faz parte. E aí Jesus falou, quando a sociedade tiver novamente essa cara que tinha a sociedade dos dias de Noé, aonde o povo, cada um buscava os seus interesses, e ninguém se importava com Deus, a porta vai se fechar, e o dilúvio, a grande tribulação vai cair sobre todos. Estamos vivendo esses dias, os dias de Noé. Movimento de inversão de valores morais. Não é esse movimento? Tudo que é lei agora sempre em defesa desse grupo. Existem leis, irmãos, para proteger o ser humano. Não precisa ter leis especiais para proteger um grupo especial.
um grupo distinto. Isso daí já é uma sociedade que está dando preferência a um grupo. Isso é inversão de valores. E a gente vai percebendo isso sendo empurrado goela abaixo a nós todos os dias. E se você faz uma crítica, por mínima que seja como essa que eu aqui estou fazendo, aí os rótulos que vêm sobre você, e não vai me admirar de depois vir vários aí nos comentários por conta disso, e lá vem, esse te xinga disso, você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Você tem que aceitar, aplaudir, achar bonito, se bobear ainda tem que incentivar. Não pode ter um conceito contrário, você não pode ter uma ideia contrária. Estamos num movimento de inversão de valores, e assim está funcionando. Ideologia de gênero, que é uma ideologia antifamília. Eles querem destruir a base da sociedade, que é também a base da igreja, a família. Querem destruir os pilares, os fundamentos. Querem acabar com tudo aquilo que é cristão. Eles criam leis anticristãs. A ideologia é anticristã, o sistema é anticristão. O mundo caminha a passos largos para ser um mundo anticristão. E eu pergunto, quem é que vai governar em breve um mundo anticristão? O anticristo. O que você está vendo são pavimentação das bases para a ascensão de um império, para a ascensão de um governo. Você não vai ter esse governo se antes as bases não estiverem preparadas. E quais são essas bases? São bases anticristãs. O mundo cada vez é mais arredio aos cristãos. Quem são cada vez menos bem-vindos neste mundo são os cristãos. E está chegando o dia em que os cristãos vão sair desse mundo, não porque os anticristãos estão os expulsando, mas porque Cristo virá buscá-los, ou nos buscar, melhor dizendo, e aí o mundo ficará para os anticristãos, liderados pelo anticristo. Estamos vivendo esses dias, você não percebe isso diante de nós? Inversão de valores. Você lembra daquela pastora que pregava nos grandes congressos, nos grandes eventos do Brasil, Gideões, Missionários da Última Hora, Igreja Batista da Lagoinha e por aí afora, e de repente fundou a sua igreja, casou-se com outra pastora e aí batizou recentemente esta pessoa que você está vendo aqui, a igreja inclusiva, a igreja que não repreende ninguém, a igreja que não critica nada, a igreja que está aberta para tudo. Igreja que não age assim está errada. Isso deve ser igreja. É o conceito deles. Isso deve ser igreja. O que nós dizemos que é ser igreja, não. Isso é ser fundamentalista. Isso é ser preconceituoso. Isso é ser movido pelo ódio. Aqui é amor. Nós somos movidos pelo ódio, nós somos movidos pela perseguição religiosa, racial, perseguição ideológica. Nós fazemos parte desse grupo. Essa é a sociedade. Essa é a sociedade. A igreja inclusiva está ganhando espaço. E a igreja verdadeira, deixa eu te falar a verdade, está sumindo, tá? Está sumindo. Espiritualidade, sinais na espiritualidade, carnaval com Cristo, festa junina de cristão, e não sei mais o que, Halloween gospel, e tudo isso, é igreja preta, tudo preto, roupa preta, cara preta, alma preta. Você tem alguma coisa contra preto? Não, eu claro que não. Tudo isso aí, essas invencionices, essas questões para relativizar aquilo que nós temos como verdades absolutas. Não, esse negócio de verdade absoluta, isso é preconceito. Não existe nada absoluto, é relativo. A sua verdade não é a minha. Você está certo lá, eu estou certo aqui. Você não se mete aqui, eu não me meto lá. E assim a gente toca a vida.
Aí você não pode mais pregar contra isso, não pode pregar contra aquilo, não pode pregar contra aquilo outro. Se você fala sobre isso, sai aqui, ó, estou correndo risco aqui, irmão. É passivo de processo, é passivo de ter que se explicar, de ser derrubado, de ser censurado. Não sei. Tem que ficar quietinho, caladinho, acuadinho, só vendo a banda passar. Ecumenismo. Esse aqui já está até ultrapassado. Isso aí é quase na idade das cavernas. Isso aí hoje já está bem mais. Agora isso aqui é mais recente, ó, 8 de outubro de 2021, um pouco mais de um mês. Bispo Abner Ferreira, líder da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, foi lá encontrar-se com o Papa Francisco no Vaticano. Tem um discurso dele na internet lá. Primeiro, já se refere ao Papa como vossa santidade. Vim aqui propor uma ação conjunta. Isso aqui faz parte desse evento que está sendo falado aí, que está acontecendo na Europa. Líderes mundiais, líderes políticos mundiais preocupados com o clima, preocupados com o planeta, com isso, com aquilo. E aí trouxeram grandes líderes religiosos também para dar suas contribuições. Isso aqui faz parte desse movimento que está acontecendo aí. Aí líderes religiosos unindo as suas forças para lutar nas causas comuns, deixando de lado as divergências, focando naquilo que é comum a todos. Aí está lá, chamando de vossa santidade o Chico. Que teve no Brasil, e lá no Rio de Janeiro, ele estava passando, se eu não me engano, na comunidade de Manguinhos, estava vendo um trabalho. Irmão, tem que falar da gente, tá? Você viu, eu falei agora de um líder da nossa denominação, e o Papa Francisco estava passando lá em Manguinhos, e estava acontecendo um culto em uma Assembleia de Deus. Aí ele foi convidado a entrar, entrou, ia lá, eles rezaram o Pai Nosso. Menos mal que foi o Pai Nosso. Menos mal que foi o Pai Nosso. Mas ele entrou lá na Assembleia de Deus, o pessoal tudo junto, rezaram o Pai Nosso. Ecumenismo. Falsas doutrinas. E aí, o que você acha desse aí? Dá 10 em nome do Pai, dá 10 em nome do Filho e 10 em nome do Espírito Santo. O trízimo. Hein? Vocês invencionistas, não sei o que ungido, não sei o que ungido, a meia ungida, a toalha é ungida. Tem um cidadão que estava soprando dentro de uma bola na bexiga de ar e vendendo ali o meu sopro ungido. E tem quem compre, tá? Tem mercado para isso. Unção do esquecimento para largar vício. Aí chama o camarada lá para fumar o cigarro, ele pega o cigarro, unge o cigarro, aí bota a pessoa para fumar de novo o cigarro, aí já não fuma mais o cigarro. Essa confusão toda aí, irmão, está chamando de igreja. Falsos Cristo. Esse aí não sei quem que ele consegue enganar, mas tem um grupo ainda que segue ele também. Teologia da prosperidade, falsos ensinamentos, não é? O pessoal não quer mais saber da mensagem da cruz, sofrimento, pagar preço, renúncia, santidade. Não, o negócio é a teologia da prosperidade. O negócio é o Deus que realiza, que faz, que abençoa, que cumpre. É isso que atrai as multidões. São sinais na espiritualidade. As pessoas estão cada vez menos desejosas do céu, cada vez mais desejosas das coisas dessa terra, e a igreja está descendo esse nível. Alguns líderes só pregam coisas dessa terra, só prometem coisas dessa terra. A igreja está ficando terrena, atraindo pessoas terrenas, que quando o arrebatamento acontecer vai ficar todo mundo na terra, que é aqui que eles querem ficar, é aqui que eles gostam. São falsas. Contraste entre Jesus e líderes religiosos brasileiros. Jesus lavava os pés dos discípulos. Lá na outra igreja ali é os discípulos que vai lá lavar o pé da bispa e tocar no pé para ver se é abençoada. E detalhe, cada um para tocar tinha que deixar umas notas ali no altar, hein? Largar umas notas lá para poder tocar o pé da bispa. Isso está acontecendo, irmão. Isso aqui, de onde você achou isso aí? Passa na televisão, irmão. Para quem quiser ver, tá lá, ó, escancarado. Você bota lá, tá vendo aí, ó. A gente fica, eu fico lá de cá envergonhado, mas eu vejo. Para ver até onde vai isso aí, eu vejo mesmo. Se eu assisto isso daí, eu assisto esses aí, assisto os outros, eu vou assistindo. Eu quero saber a que ponto já chegaram.
que eu tô achando que eu já me assustei com tudo, aí eu fico uns meses sem ver, eu vou ver de novo. Rapaz, eles agora já inventaram isso, eu ainda estou lá naquele lá. Sei onde que é os profissionais de marketing desse povo, onde que eles arranjam aí tanta invenção, é um tal de vender pedra daqui, areia de lá, e óleo do não sei da onde, e não sei mais o que, pensa num povo que inventa. Réplica do templo de Salomão, orçamento da obra, 680 milhões de reais, para construir lá em São Paulo, templo, imitando o de Salomão. O negócio é bonito, bonito é. Passei uma vez na frente lá, negócio assim, mas completamente desautorizado pela Bíblia. Vocês veem, hoje o judeu não tem um templo. Será que é porque não tem esses 680 milhões de reais para construir? Não, é porque Deus só autorizou um lugar no planeta Terra para construir esse templo, e esse lugar está ocupado por uma mesquita islâmica. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Aí alguém foi e construiu um lá em São Paulo, já que não pode ir lá, vai lá no Brás mesmo. Escarnecedores, olha aí, vou passar aqui, não vou nem perder muito tempo aqui, irmãos. A gente já falou sobre isso aqui também. Isso aqui é só para constar, mas aí a gente está vendo tudo isso, está diante de nós. Só estou trazendo, reavivando aí a sua memória, para que você perceba, isso está tudo aí, está tudo aí. Jesus falou de tudo isso, irmão. O que você está vendo é se cumprir o que Jesus disse que ia acontecer, antecedência à vinda dele. O que eu passei aqui que Jesus não falou antes? Ou pergunto de forma invertida, o que Jesus falou que a gente não está vendo aqui? Resumindo, somos a geração que vê assim, diante de nós o cumprimento de todas as profecias. Só não vê quem não quer. Você liga a televisão, você sai na rua, você vai na padaria, aí você vê um cumprimento, você vai numa igreja, você vê dentro da igreja, você está vendo tudo aí, irmão. Esfriamento de amor, será que isso tem? A geração do fim. Existem pastores, pregadores. Hoje eu até estava acompanhando a mensagem de um, que embora eu nutra por ele um certo respeito, mas há uma discordância nessa parte. Alguns pregam que um dos sinais da vinda de Jesus seria um grande avivamento, que seria derramado sobre a terra, um grande avivamento antes da volta de Jesus. Na verdade, a marca da geração do arrebatamento não é o avivamento. E é o quê? Apostasia. O apóstolo Paulo diz, o Espírito expressamente diz, apostasia, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem inventou um negócio desse? Está na Bíblia, irmão. Mas em relação ao avivamento, olha aí, o Espírito diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o que perguntou Jesus: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está falando que a fé será tão escassa, que ele está perguntando, quando ele voltar, será que ainda vai encontrar fé na terra? Estamos vivendo o esfriamento da fé. Você vê isso dentro das igrejas, irmão? Você vê ou não vê? As pessoas hoje têm mais fé do que os crentes da década passada? As pessoas hoje têm mais fé do que os crentes de 20 anos atrás? Você tem coragem de responder? Não precisa ser para mim não, para você mesmo. Você hoje é uma pessoa de fé mais do que era 10 anos atrás? Você pode atestar que esse processo acontece na sua vida. Você também se tornou uma pessoa mais pragmática. Você também se tornou uma pessoa mais terrena.
Como isso aconteceu? Não foi num dia você era super espiritual e no outro dia você ficou terreno. Isso é processo. Estamos vivendo esse processo, que acontece aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí quando você ajusta o retrovisor e dá uma boa olhada lá para trás, você percebe: mudei muito, esfriei. Você está mais para avivamento ou para apostasia? Não quero nem que você responda. É até duro fazer essa pergunta. Mas é a grande marca da geração do fim. A geração do fim se parece mais com Laodiceia do que com Filadélfia. Mas obviamente, irmãos, e graças a Deus por isso, sempre houve, há e sempre haverá remanescentes. Agora ore e se esforce para fazer parte dos remanescentes, porque a grande maioria é apostasia. Então sim, eu posso acreditar em avivamentos pontuais, sim, eu posso acreditar em grandes avivamentos pessoais, sim, eu posso acreditar que uma congregação, que um bairro, que uma cidade até está vivendo um grande avivamento, um grande mover, algo extraordinário está acontecendo na vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma comunidade. Mas falar de forma geral, a igreja como um todo, grande avivamento, não, a igreja como um todo será caracterizada no fim pela apostasia. Olha isso aí, isso são números desatualizados, tá, irmão? Desatualizados. Por quê? Porque em virtude da pandemia, há algum tempo nós não temos censo, o IBGE está defasado. Não vou entrar agora nessas questões, mas o censo que deveria ser em 2020, foi lançado para 2021, ainda não aconteceu, está desatualizado. O último censo foi em 2010, e aí depois nós temos estimativas, porque você pega aí os censos anteriores e você consegue traçar estimativas. Estão desatualizados, os números são maiores do que esse, mas a pesquisa do IBGE revelou um número de evangélicos aumentou mais de 60% em apenas uma década, do 10 para o 20, aí é a estimativa. De acordo com o IBGE, os evangélicos passaram de 26 milhões para 42 milhões em 10 anos, num avanço que atinge todas as regiões do país. E segundo as estimativas do próprio IBGE, a tendência é que para a próxima década, os evangélicos passariam a ser mais da metade da população brasileira. Mais de 50% da nação brasileira seria formada por evangélicos. Isso aí, claro, mais de 100 milhões. Daqui a 10 anos, então, a população tende a aumentar, seria aí, não sei, estimativa, uns 140 milhões. E aí você pode pensar, isso é bom? Sim, numericamente falando, é excelente, é ótimo. Mas a pergunta é, qualitativamente, tem crescido da mesma forma que quantitativamente? O número aumenta, e a qualidade desses evangélicos? Parece que quando éramos um povinho perseguido, influenciávamos mais a sociedade, agora que somos um povão. Parece que quando éramos um povinho ali, ridicularizado, alvo de zombaria, alvo de piada, aquele povo esquisito, quadrado e tal, a sociedade nos respeitava mais e nos via na mais alta qualidade, né? Na esfera moral, ética, espiritual, do que hoje. Então, eu não sou contra os números, mas eu os questiono. Os números refletem a qualidade? Temos muitos evangélicos, claro, cresce o número de igreja para todo gosto, para todo tipo. Então os números crescem, mas a qualidade decresce. O número de evangélicos aumenta, a qualidade desses evangélicos decresce vertiginosamente. Então, se daqui a mais de 10 anos teremos aí uma gama muito maior, eu pergunto, o que será da qualidade? Você já parou para perguntar o que deve ser, o que será da igreja daqui a 10 anos se nós ainda estivermos aqui? Você parou para pensar que tipo de igreja seus filhos ou seus netos servirão a Deus daqui a 10, 15 anos? Já ficou preocupado assim, parou assim rapidamente para pensar e aí voltou, Jesus volta logo. Meu Deus, não deixa isso acontecer não.
ter aquele vislumbre do que vai ser a igreja daqui a 10, 15 anos, onde seus filhos, seus netos estarão. E aí? São sinais. Nós vamos fechar agora aqui falando do último sinal, da sequência de sinais. Seguir toda ela aí. Dá uma olhada aí novamente no seu material, só para que você perceba, tá? Que página 14, falei dos sinais dos tempos, aí falei natureza, falei do terremoto, falei da peste, falei da fome, na área política, falei das guerras, rumores de guerra, falei da sociedade, falei da família, espiritualidade cristã, comentei o falso messianismo, ecumenismo, falsas doutrinas, citamos aí, escarnecedores, iniquidade, esfriamento do amor. Acabei de falar sobre a efusão do Espírito e a questão da apostasia. E para fechar aí o capítulo, falaremos agora aí, olha, o renascimento de Israel. Só para que você perceba que a gente está seguindo tudo que está no material. É bom que você depois assista a aula, torne a assistir o vídeo com calma, pause, anote, pegue as referências, acompanhe com o seu material. Aqui não dá para fazer os dois, porque você percebeu, é muita informação. Então está aí à sua disposição. Vamos falar sobre o renascimento de Israel. Israel, o maior sinal do fim dos tempos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira é Israel. Israel é simbolizado pela figueira. Jesus falou, aprenda a parábola da figueira. Nós vamos falar que parábola é essa. Renascimento de Israel. Isso aqui é uma foto de uma assembleia da ONU em 1947. A gente sempre fala sobre isso. O brasileiro Oswaldo Aranha defendeu junto à ONU a criação do Estado de Israel. Aliás, a própria ONU era recém-criada nessa época. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela veio a existir justamente após as guerras, Primeira Grande Guerra e Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial, segundo os livros históricos aí, foi de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou trazendo um saldo trágico para a sociedade da Europa, principalmente para este povo, o judeu. Quando você ouve falar de holocausto, holocausto é uma palavra bíblica, veterotestamentária, que remete a sacrifício de animais que eram apresentados a Deus, sacrifício totalmente queimado. Só que há um holocausto que se diz na história dos próprios judeus. Segundo os registros históricos, só na Segunda Guerra Mundial, liderados por Hitler, que era o líder da Alemanha nazista, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista de Hitler. 6 milhões. Mais uma vez eu digo, isso é mais do que todo o estado do Espírito Santo, de judeus mortos por Hitler. Por quê? A Europa sempre foi cheia de judeus, o mundo é cheio de judeus. Mas por que o mundo é cheio de judeus? Por que eles estão espalhados pelo mundo? Lembra do começo da profecia? Qual foi a primeira pergunta dos discípulos a Jesus? Quando será essas coisas? Se referindo à destruição do templo. O templo foi destruído no ano 70. Jerusalém foi invadido pelos romanos, que destruiu o templo e a cidade. E fez o que com os judeus? Os expulsou de Jerusalém, os expulsou da sua terra. E desde então, irmãos, desde 70, os judeus se espalharam pelo mundo. O nome disso é diáspora. Isso é cumprimento também de profecia. Deus disse que se eles fossem infiéis, Deus os colocaria na terra. Colocou. Mas se eles fossem infiéis, Deus os expulsaria da terra. E os expulsou. Irmãos, morreu muito judeu quando os romanos entraram em Jerusalém, no ano 70. Muito judeu. Eles foram espalhados, mortos na destruição do templo, foram queimados. Há relatos históricos, claro, aí você pode ler livros como a História dos Hebreus, Flávio José, outros livros
que trazem as histórias da forma como eles foram mortos, e você olha para aquilo, olha não, né? Mas você lê e mentalmente você cria aquela imagem daquele morticínio, e você se pergunta, por quê? Resposta: vocês lembram o que eles disseram quando estavam ali tentando induzir Pilatos a crucificarem Jesus? E Pilatos estava ali tentando livrar a Jesus, e eles insistindo que Jesus fosse crucificado, e aí Pilatos diz, olha, eu não vejo nele culpa alguma para crucificá-lo. Os judeus gritaram, que o sangue dele caia sobre quem? Sobre nós e quem mais? Sobre nossos filhos. E Pilatos fez o quê? Pediu que trouxesse um recipiente com água, lavou as mãos e falou, o sangue dele então caia sobre vocês. E os judeus vão, pode cair sobre nós, pode, mata aí e põe na nossa conta, pendura ele na cruz e depois põe na nossa conta. E aí o resto é história. O resto é história. Caia sobre nós. Se falar sobre nós, não, sobre nós só não, pode sobre os nossos filhos também, o nosso descendente, pode cobrar o sangue dele e dos nossos descendentes também. Isso aí vem acontecendo. Mas aconteceu lá. Eles se espalharam, ficaram espalhados pelo mundo, espalharam pela Europa, tem judeus no Brasil, tem judeus espalhados por toda parte do mundo. América do Norte tem muito judeu, em várias partes. Enfim, eles não tinham uma terra, não tinham uma pátria, não tinham um solo. A Organização das Nações Unidas, que foi criada após essas guerras, resolveram que eles precisavam ter um território, ter um solo. E aí, quem é que habitava lá naqueles territórios que foi deixado por eles depois da diáspora, depois da invasão dos romanos? Só árabe, meu irmão. Tudo em volta ali é só árabe, só muçulmano. Você pegar Israel, porque desse aqui eu não tenho um mapa, mas eu posso trazer na próxima aula, vou te mostrar um mapa, o que é a nação de Israel e todos os países em volta, todos eles árabes, Israel ali, o único país. Então foi feita a Assembleia da ONU, votação, e o nosso representante na ocasião, Oswaldo Aranha, ele deu voto favorável à criação do Estado de Israel. E o que aconteceu então? O renascimento de Israel como nação deu-se em 14 de maio de 1948, portanto 73 anos atrás. 73 anos atrás. Israel hoje como nação, colocado lá, depois do seu renascimento, é uma nação 73 anos. E hoje você vai ver lá o que eles se transformaram em tão pouco tempo, depois que retornaram. Claro que como nação, eles são milenares, mas depois que retornaram. E o que acontece então com o retorno deles? O profeta Isaías perguntou, não é? Perguntou profeticamente, pode um povo surgir assim ao acaso e uma nação vir a existir em um único dia? A nação veio a existir em um único dia, 14 de maio de 1948. Israel voltou, começou devagarzinho, os árabes se levantaram, tentaram expulsá-los. O que aconteceu? Eles venceram os árabes, aumentaram o território, aí veio outra guerra, eles venceram de novo, aumentaram o território, desde então eles só vêm aumentando o território. Irmãos, a nação de Israel, o país, todo o território, é menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. A nação toda de Israel é menor, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o Brasil, humanamente falando aqui humanamente, claro, se o Brasil fosse tentar entrar numa guerra com Israel, o irmão ia perder tão rápido, que militarmente, belicamente, é um dos exércitos mais preparados do planeta. Tecnologia militar avançada, irmãos, é tudo de ponta. Esse negócio, você de vez em quando vê na televisão, e manda aqueles míssil, o que eles fazem? Bateria antimíssil, intercepta os mísseis no ar e tal. Irmão, se eles não tivessem tecnologia para se defender, eles não existiriam. Eles dizem assim, os judeus dizem assim, se os árabes baixarem as armas, nós teremos paz.
Se os judeus baixarem as armas, Israel deixará de existir. É assim que funciona. Se os árabes baixam as armas, eles vão ter paz. Se os judeus baixam as armas, eles simplesmente deixam de existir. Então não pode baixar as armas. Eles têm que sempre buscar armamentos mais potentes, defesa, tudo, e eles têm tudo isso de ponta para defesa. E aí o que aconteceu em Israel? Desde 1947 para cá. Você lembra da profecia de Ezequiel 37? O que diz lá em Ezequiel 37? Qual é a profecia? Ezequiel teve uma visão de um vale, de ossos espalhados. Um osso para um lado, um osso para o outro, um osso para lá, o fêmur para um lado, o osso falange, falanginha, falangeta, sei lá, metatar, sei lá os nomes de osso aí. Não sou muito bom nessa área não, está tudo espalhado. Aí de repente Ezequiel profetizou: cada osso se junte ao seu osso. Aí os ossos que estavam espalhados se juntou. Você está percebendo o que aconteceu? O movimento, né? Os ossos estavam como espalhados. Aí os ossos se juntaram. Aí o que você tem agora? Você tem um monte de esqueleto, só osso. Vamos para a segunda etapa da profecia. Profetiza o quê? Profetiza aí que venha nervo, profetiza aí que venha carne, profetiza aí que venha pele. Precisamos dar um enchimento, a cobertura a esses esqueletos. Aí Ezequiel profetizou, né? Os ossos já se juntaram, está lá os esqueletos. Agora lá vem os nervos, lá vem a carne, lá vem a pele e tal. O que é isso? Primeiro se juntaram, agora estão militarmente restaurados, politicamente restaurados, socialmente restaurados, educacionalmente, tecnologicamente. Aí você vai pegar todas essas áreas, restaurado. E aí, Ezequiel, o que você está vendo? Agora o exército poderoso. Está faltando o quê? Está faltando o quê? O Espírito. É a última parte, a restauração espiritual. É a última etapa. Essa ainda não aconteceu, mas e as outras? Os ossos separados já se juntaram? Já veio nervo, já veio pele, já veio tudo. Só está faltando o sopro do Espírito. O cenário está sendo preparado para isso, irmão. Você está aí ainda? Estamos vivendo esses dias, hein, irmãos? Grupo de judeu começa a arrecadação para a construção do terceiro templo. Falei para vocês semana passada um movimento sionista, aí já antecipei. É o retorno de judeus de todas as partes do planeta para Israel. Começou esse movimento, retorno de judeus para Israel. Aí agora tem esse movimento. O Instituto começou a arrecadação para a construção do templo. E aí judeus do mundo todo começou a mandar dinheiro. Foi igual na época que Deus ordenou a Moisés a pedir uma oferta lá. Começou a chegar a oferta que Moisés, chega, já tem demais. Foi quando foi construir o templo por Davi, ele juntou, tá bom, já tem demais. Aqui é a mesma coisa. Fizeram aí, levantaram a voz, uma oferta para o templo. Para quê? Para o templo. Acabou, já está tudo lá. Para a reconstrução do terceiro templo. E aí, esse movimento ganhou novo fôlego quando foram retomados sacrifícios rituais no local. Depois, novos sacerdotes levitas foram treinados pelos rabinos para recomeçar os rituais descritos no Antigo Testamento. Por fim, anunciou-se que todas as 102 peças do interior do templo estão prontas, incluindo o véu da separação do Santo dos Santos. Hoje eu compartilhei ali um trechinho do vídeo que eu assisti hoje. Eu vou mandar o link depois para vocês. Vou disponibilizar também aqui no canal para quem está acompanhando a aula à distância, poder clicar nesse link do vídeo e assistir o vídeo que eu assisti hoje. Não é muito longo não, 17 minutos, vale a pena, irmão. 17 minutos, você vai ver. Todos os utensílios do templo estão prontos. A pessoa que acessou o templo, ela é uma judia, ela tem um canal que faz a apresentação de todo Israel, ela tem acesso, ela é de descendência sacerdotal, aliás, ela é da tribo de Levi, a descendência dela por parte materna é de Correns, ou seja, de descendência sacerdotal. Ela pôde acessar e ela filmou e foi mostrando tudo, e ela foi dando os valores. Teve um lá que eu fiquei assim assustado, chamei a Natália, mostrei, ela mostrou só a veste do sumo sacerdote
para usar uma vez no ano no dia da expiação. Sabe aquela veste toda bonita, azul e tal? Ela mostrou lá, eu mostrei para vocês um pedacinho. Ela falou: sabe quanto custou só essa veste do sumo sacerdote? 800 mil reais. A veste do sumo sacerdote, 800 mil reais. Está lá, pronto, em exposição. Ela mostrou todos os utensílios. A menorá, ela mostrou lá, falou: ó, aqui está aqui dentro. Ela mostrou, isso aqui é a réplica, a verdadeira está lá do lado de fora, justamente para ficar como mostruário, para quem chega no instituto ver. Colocou do lado de fora. Sabe quanto custou aquela menorá para ser refeita, toda de ouro, batido, puríssimo? Está lá do lado de fora, mais de 6 milhões de dólares. Aí você multiplica por 5,50, lá mais de 30 e tantos milhões. Os utensílios, eles fizeram a chamada: vamos reconstruir o templo. Pá, tá aí, ó, só fazer. Os utensílios, 102 utensílios, eu te falei 2. A vestimenta, 800 mil reais. Um utensílio, a menorá, mais de 6 milhões de dólares, mais de 30 milhões de reais. Todos estão prontos. Eles já puxaram a linhagem de todos os descendentes de Levi, puxaram a linhagem dos descendentes de Arão, sumo sacerdote. Eles já são treinados para fazer os sacrifícios. Quando o templo estiver pronto, eles estão já no ponto. Tem lá o altar do holocausto, está lá o altar do incenso. Ela mostrou até a réplica da Arca da Aliança, mostrou tudo lá, a divisória, tudo. Falou: está pronto. Só não temos ainda o espaço, que é lá onde está a mesquita muçulmana. Aí eu comecei a acessar outros vídeos lá e eu vi um dessa semana, irmão. Não estou falando do mês passado, do ano passado, dessa semana, que começou no domingo, dia 14, dessa semana. Um vídeo lá já de judeus acessando o que era proibido antes, mas uma nova lei do novo governo permitindo o acesso àquele espaço. Alguns árabes ali se sentindo incomodados com a presença de judeus ortodoxos naquele espaço do templo, e eles ali filmando com o celular, passavam os árabes, reclamavam, achavam ruim. A polícia israelita ali dando: que é isso? Eles estão lá, não podia passar perto, não podia passar tantos metros, não podia. Já está filmando lá dentro, transmitindo para o mundo todo. Eles lá, e você vê ao fundo o Domo da Rocha, e eles ali, e os árabes entrando para suas orações e tal, e aí aquele camarada lá barbudo falando, fazendo vídeo, falando em hebraico, claro, explicando o que vai ser ali e tal, e os policiais dando o suporte. Isso aconteceu essa semana, se eu não me engano foi na terça-feira, dia 16, terça-feira. Tinha que ficar, os judeus estavam espalhados pelo mundo, voltaram para a nação, voltaram para a terra, voltaram a ter o domínio de Jerusalém. Já tem ali a cercania do templo, já estão pisando ali na área. E o templo está onde? Está pronto. Pronto assim, no sentido, claro, não foi erguido, está pronto de... Você fala: pode levantar agora, irmão, você vai pescar o olho, quando você abrir, ele já está lá. Eu te falei alguns valores aqui só para te mostrar, falta de dinheiro não é, só não tem o espaço. Na hora que tiver o espaço, um mediador conseguir resolver o conflito por espaço, o templo é edificado. O templo esse do acordo do anticristo, que vai profanar. Enfim, o resto da profecia você sabe. Estamos vivendo esses dias, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então você que está achando que Jesus vai voltar em 2347, é melhor você ficar mais esperto, hein? Melhor você ficar mais atento. As escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. O apóstolo Paulo também o menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. É o anticristo, é o templo que será profanado pelo anticristo. Então esse templo vai ser erguido em um acordo mediado pelo anticristo. Você acha que eles prepararam isso tudo? Irmãos, eles ficaram quase 2000 anos sem território, recuperaram o território. Em 70 anos eles já são a potência mundial. O Instituto do Templo começou na década passada, já estão as 102 peças todas prontas. As coisas estão acontecendo rápido assim. Não vai levar muito tempo para resolver essa questão também não. O mundo está sendo preparado para isso. O mundo está sendo preparado para isso, para a gente chegar no cumprimento desta profecia.
sinais dos tempos estão diante dos nossos olhos, se cumprindo. Então, irmão, aprenda, pois, a parábola da figueira. Vocês lembram que Jesus falou assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí muita gente ficou tentando interpretar. Será que era aquela geração? Agora observe bem, a geração do tempo de Jesus viu o cumprimento da primeira profecia, derrubada do templo, sim ou não? Sim. Jesus morreu ali no ano 30 e pouco, 40 anos depois, no ano 70, o templo foi destruído, aquela geração. A nação de Israel voltou a ser nação, falei para vocês, há 73 anos atrás, uma geração. Olha, irmão, preciso até falar isso aqui antes, não estou dando data para a volta de Jesus, não se trata disso. Não estou aqui marcando novos foros, que o Regão vai 8, 14 de maio, não sei, vai voltar, não estou fazendo isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou mostrando para você com evidências, com fatos, que nós estamos vivendo os dias que mostram claramente que a volta de Jesus está breve. Uma geração, alguns vão dizer que são 70 anos, se for 70 anos a gente já está aí. Alguns vão dizer que são 80 anos, é muito ambíguo. Que geração? É quantos anos? Seria contado a partir de que momento? Da retomada deles lá, a terra, depois que eles, enfim, oficialmente tiveram um governo? Não sei, eu não quero contar, não quero dar aqui data, não quero trabalhar com isso. Só estou dizendo que a gente faz parte da geração que estamos vendo o cumprimento dessas profecias diante dos nossos olhos. Somos, portanto, a geração do arrebatamento. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está às portas. Será que Jesus blefou quando falou isso? Claro que não, você sabe que não. São palavras de Jesus. Se fossem palavras de Paulo, era digna de aceitação. Se fossem palavras de Pedro, de Marcos, Mateus, Lucas, eram dignas de aceitação. Palavras de Jesus, muito mais ainda. Foi ele que disse. Então, pretendia falar hoje ainda do arrebatamento da igreja, mas você vê que os nossos assuntos estão aí bem extensos, porque eu estou sendo minucioso, meticuloso, então a gente não vai conseguir avançar. Vamos encerrar por aqui. Agora não perde a próxima sexta, irmão, porque se você perder, você simplesmente vai perder o arrebatamento da igreja. Sexta-feira que vem, Deus permitir, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Falaremos esses 3 assuntos na próxima semana, se assim Deus permitir, tá bom? Vamos encerrar. Muito obrigado a todos, obrigado a você que nos acompanha, você aluno da Escola Teológica Shemá, de perto, de longe, você aluno aí de Minas Gerais, Maranhão, Rondônia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Deus abençoe. Você que acompanha nossas aulas e ainda não é aluno, entre em contato conosco, passe a ser um aluno também, você vai ser muito abençoado, tá bom? Fica aqui o nosso convite a todos, Deus abençoe. Vamos nos colocar sob os pés, orar e agradecer a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite por mais esta aula abençoada, edificante, enriquecedora, cheia de revelações preciosas para a nossa vida. Abençoe teus filhos, ó Pai, que se esforçaram para aqui estarem. Abençoe cada um que tirou um tempinho no meio da sua semana, no meio dos seus dias, para assistir esta videoaula. Abençoe os alunos, ó Pai, de cada estado da nossa nação e de outros países que têm nos acompanhado e tem sido edificado e abençoado pelas nossas aulas. Continue nos ajudando a avançar, prosseguir e nos ajude mais do que tudo estarmos alertas, atentos, prontos e preparados para o toque da trombeta, a fim de que nos encontremos com o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por essa aula, pedimos que nos leve em paz, nos dê um fim de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos,
Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Amém.